Vamos começar a falar de storytelling, então. Cara, vamos falar pro pessoal, em primeiro lugar, o que é storytelling, que diabos é storytelling, né? E por que as pessoas tendem a valorizar mais esse material. Gustavo, o que é storytelling? Tu tem como passar alguma coisa pra nós nesse sentido? Storytelling nada mais é do que você fazer uma construção narrativa no trabalho que você vai entregar. O que é isso? Pensa, fotógrafo, que nós, como trabalhadores da imagem, né, a gente consegue, através do nosso trabalho, contar histórias. Todo fotógrafo fala isso, né? Meu trabalho conta histórias. Se você vai lá fotografar um evento, ele tem um início, um meio e um fim. Você pode pegar e utilizar da sua imagem para construir essa narrativa de mostrar esse evento com início, meio e fim. Isso é muito fácil quando a gente fala de evento, de a gente visualizar. Mas quando fala de ensaio, né? Isso também é uma coisa importante. Então, você pode construir uma narrativa, ou seja, você pode construir uma ideia de história dentro do trabalho que você vai entregar. Então, storytelling nada mais é do que isso, você construir uma narrativa com as suas imagens. Uma narrativa pode ser construída com várias imagens ou pode ser construída até com poucas imagens, né? Às vezes o cara pensa, meu Deus, para construir uma narrativa eu preciso de quantas fotos, Gustavo? Cara, você com 2 fotos consegue construir. Uma foto constrói uma narrativa, né? Mas o que é o lance, né? Claro que a gente vai falar mais sobre isso, vai detalhar para não ficar na mesma questão falando tudo, mas o importante é você entender que quando a gente fala de storytelling você pegar e você fazer o seu trabalho pensando na narrativa, na construção narrativa. Fazer uma história dentro daquilo que você está fotografando, com início, meio e fim. Pode ser uma história ou várias histórias. Quando você faz uma composição numa estrutura de história no trabalho que você tem, você tende a vender mais fotos. Por quê? Porque o cliente vai comprar as fotos que contam a história. Então, se você organizar a história com várias imagens, o cliente vai comprar aquelas imagens porque vai fazer sentido. Uma narrativa sempre é uma estrutura de sentido. Isso é legal, né? Tem que fazer sentido. E assim é que você constrói essas histórias para vender. A gente vai falar um pouquinho melhor aqui para deixar mais claro. Você pode utilizar vários elementos para construir essa narrativa. Você pode utilizar a linha de tempo, você pode mostrar a linha de tempo e quando começa, com as suas imagens, você mostrar as noções dos horários, da própria não só horário falando de relógio em si, mas mostrando a condição do tempo, mostrando a condição da luz, mostrando que era tarde, que era manhã, que era noite. Você pode utilizar para montar essas narrativas também, inclusive os tipos de foto que você faz, um ângulo mais aberto, mais fechado, a gente vai falar disso também. Então você pode utilizar para montar essa narrativa os elementos, as pessoas que estavam incluídas dentro dessa história que você vai contar. Mas é importante, e é isso que a gente quer deixar claro aqui nesse primeiro comentário sobre storytelling, é que as pessoas adoram uma ótima história. Essa é a grande verdade. E na internet as histórias estão sendo perdidas. Por quê? Porque o consumo da imagem, ele é muito rápido. Você pega o celular e você consome a imagem de uma maneira estonteante, de uma maneira que não existe como você... Até existe, mas não existe... Até existe, mas o que eu quero dizer é que é muito complicado de você montar uma história dentro de um feed de Instagram, porque você vai ter que capturar a atenção da pessoa na sua primeira imagem e fazer ela rolar para a esquerda para que ela consiga entender aquilo que aconteceu. É muito difícil, você tem muito menos engajamento das pessoas dentro do contar uma história, o que não acontece com o material impresso. É muito difícil alguém que pega um álbum na mão olhar somente a primeira página. Você consegue entender essa relação que eu queria trazer para vocês? Quando você pega um álbum na mão, e é isso que é muito importante, vou pegar um exemplo, você pega um álbum lá, você pega um álbum Signature da Go Image, eu gosto muito de usar esse exemplo porque, cara, é um álbum fantástico. Você pega um álbum desse, padrão, de couro, um troço, e você abre, e a primeira imagem, você tem lá uma foto ampla, uma foto em grande angular, mostrando, localizando, colocando você que é o observador dentro da história já de início. Cara, é o ensaio da Fernanda. E você vê que foi feito num lugar muito legal, numa estação de trem abandonada. Você vai ficar muito curioso para folhear a próxima página, porque você já tem aquilo em mãos. Diferente de um feed de Instagram, que você tá louco para ver a próxima foto. O consumo, ele é diferente. Então, o storytelling, ele pode ser aplicado lá no feed do Instagram, mas ele
Desculpa, gente. O storytelling ele pode ser aplicado lá no feed do Instagram, mas ele faz muito mais sentido quando a gente pensa em um álbum impresso. Então, por isso que eu reforço tanto. Pensem no material impresso como uma forma de contar a história, né? E olha só, nós perdemos quantidade significativa da nossa renda quando nós não pensamos em fotografar de maneira a contar essa história posteriormente. Então você precisa entender aonde eu vou dar saída no meu trabalho. Vou dar saída, o output do meu trabalho vai ser um álbum impresso. Se o output do meu trabalho vai ser um álbum impresso, eu preciso fotografar pensando em contar a história no álbum impresso. Se eu não tiver ciência de qual vai ser o output do meu trabalho, qual vai ser aonde eu vou dar saída no meu trabalho, eu não tenho como contar a história de maneira convincente, contar essa história de maneira... contar a história da maneira ideal. Esse é o ponto que a gente quer chegar aqui. Você precisa ter ciência de onde vai ser dado o output. Se é o output num álbum fotográfico, aí você tem toda a ciência de que maneira você precisa fotografar para que você tenha aí uma apresentação criativa do teu storytelling.